A receita de hoje, coxinha de aipim sem trigo com um delicioso recheio de carne do sol, para você fazer e saborear com sua família, ou vender e ganhar dinheiro. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha. Compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp, com sua família, para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. E você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Eu escolhi carne do sol. Aqui tem 900 gramas de colchão duro. E você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. É uma carne que ela já tem sal. Eu vou cortar em cubos porque eu quero fritar essa carne. Eu já sei que o sal aqui está no ponto certo. Mas se você comprar uma carne do sol aí no açougue ou no supermercado muito salgada, você tem que colocar um pouco de água morna para tirar mais o sal. E eu vou fritar com óleo, você pode fritar com óleo, com azeite, uma cebola média cortada em cubos e uma colher de sopa de alho frito. Gente, esse alho é fácil de encontrar em lojas de especiarias. Edva, não quero colocar esse alho aí. Posso colocar outro? Pode. Você vai cortar pedacinhos pequenininhos de um dente de alho e colocar junto com a cebola. Aqui tem 2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha. Eu vou deixar aqui ao lado e acompanho passo a passo. Aqui eu vou separar a carne do óleo. Eu vou passar a carne no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Experiência própria, quando eu não tinha o processador, eu usava o liquidificador na função pulsar e fica perfeito. Recheio pronto. Olha só que recheio lindo. Agora vamos para o próximo passo. Para essa receita, vamos precisar de 2 kg de aipim. Eu cozinhei o aipim com água e sal, para que o sal já vá penetrando ali na massa. Eu já fiz essa receita aqui no canal, são salgados inclusivos para você que é uma pessoa celíaca, que não pode comer farinha de trigo por conta ali do glúten. O mercado de salgados inclusivos é assim, tendência. Confia em mim, é tendência. Se você quer alguma coisa nova para você se destacar aí no ano de 2025, trabalhe com os salgados inclusivos, que você nem vai precisar fazer a massa, apenas cozinhar aqui o aipim e temperar. É muito fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Se você for fazer esse salgado para você comer aí com sua família, e você quer fazer o teste, né? Ó, você vai amassar assim. Se eu for falar para você que é fácil você amassar meio quilo, 1 quilo, 2 quilos nem se fala, no garfo para virar essa massinha aqui, olha, que é uma massinha que você vai precisar para fazer o seu salgado inclusivo, né? Olha, tá vendo? Se eu for falar para você que é fácil fazer isso daqui, eu estou lhe enganando. O que eu indico para você é usar uma máquina de moer carne. Essa máquina aqui, ela é manual. Existe a elétrica? Existe. Mas se você está começando e você ainda não tem o dinheiro para investir na máquina elétrica, compre uma dessa daqui e eu tenho certeza que já na primeira produção você já vai tirar o valor aqui dessa máquina manual. Não é um investimento tão alto e vale a pena, viu, gente? Essa máquina aqui, ela é toda em alumínio. Você vai colocar o aipim aqui, vai rodar a manivela e já vai sair aqui com essa textura. Prontinha para usar.
Olha! Apareceu, gente, a produção. Já tô ligado. Já tá ligado, né, produção? E se você tiver a intenção de comprar esse tipo de máquina, eu vendo ela aqui na nossa lojinha virtual. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Olha só, antes de cozinhar, é bom que você tire todo o talo, porque esse talo ele vai lhe atrapalhar quando você for passar aqui na máquina. Agora eu vou passar todo esse aipim aqui na máquina. Escreva uma dica aí no seu caderninho, muito importante. Deixe esfriar, porque se você passar o aipim na máquina de moer carne com ele quente, vai criar vapor. E aí, quando você for fritar, pode ser que ela rache. Isso não é legal. Então, escreva todas as dicas aí no seu caderninho. Prontinho. Aqui eu tenho 50 ml de azeite. E você pode usar a gordura aí de sua preferência. Agora, tenha cuidado. Se você usar margarina ou manteiga, você tem que avisar para o seu cliente que é intolerante à lactose. Aqui eu tenho uma colher de sopa de corante ou coloral. E você também pode cozinhar junto aipim já com corante, não é isso? Isso mesmo, boa dica, produção. Gostou? Eu gostei. Eu poderia simplesmente pegar a salsinha, colocar aqui dentro e não chamar a sua atenção para isso aqui. Antes de colocar a salsinha, você tem que secar. Sabe por quê? Porque qualquer pinguinho de água aqui na massa, você vai perder o ponto da massa. Então, seque a salsinha que você higienizar, ou se você preferir, você pode usar salsinha desidratada. E aqui é você misturar. Gente, eu provei o sal aqui, eu tô achando pouco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco aqui, porque eu acho que traz um sabor assim maravilhoso e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. A produção já trouxe aqui o ingrediente secreto. 2 colheres de sopa de caldo de legumes em pó. Gente, você não tem noção não. O sabor aqui fica assim maravilhoso. Vocês vão amar. Olha só que massa linda. Você disse que essa massa aqui é uma massa que não tem farinha de trigo? Olha que perfeita. Não tem uma gota de farinha de trigo. Eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. 100 gramas. E para que você tenha noção, aqui eu tenho 22 unidades com peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 43 gramas. Pegue as porções de 100 gramas e boleie, que é o ato de deixar as porções assim, redondinhas. Isso facilita a modelagem das nossas coxinhas. Para modelar é mais fácil do que você imagina. Pegue a porção e faça um copinho. Eu sempre falo isso aqui no canal, faça um copinho. Olha, tá vendo? E você pode usar o recheio aí de sua preferência. A quantidade aqui para essa porção, eu uso 1 colher de sopa bem cheia. Olha. E aqui não tem como eu colocar mais. E confia em mim, é uma quantidade generosa. Aí você vai fechar assim. Feito isso, pressione aqui e observe que já fica assim com formato de gota. Aí você vai fazer isso, só pressionando. E olha. Olha que coxinha linda, sem farinha, sem glúten, sem lactose. E você pode adicionar aí ao seu cardápio. E essa massa ela é básica e você pode fazer outros salgados. Olha, porção aqui de 30 gramas, imagine que tem 30 gramas. Você pode fazer bolinha, olha só. 1 colher de chá caprichada, feche. Aperte para você ter certeza que não tem ar. Olha, uma bolinha. Você pode fazer a coxinha pequena também.
Aí esse você vai fechar assim, vai fazer uma bolinha e vai modelar um formato gota, depois você vai virar de ponta cabeça e fazer outro formato gota, nas duas pontas. Olha só, 3 formatos com uma massa básica. E cada um formato desse aqui, você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Lembre-se que como é um salgado inclusivo, aí você não vai colocar queijo, tá bom? E eu vou modelar todos aqui em formato de coxinha. Essa quantidade de recheio só dá para rechear 18 unidades. Olha só, escreve isso aí no seu caderninho. Desse jeito que está aqui, você já pode fritar. E é uma opção sua, empanar ou não. Você só não pode empanar com farinha de rosca, porque a farinha de rosca, ela tem glúten, é farinha de trigo. Eu vou empanar a nossa coxinha de aipim na farinha de arroz. Gente, eu escolhi o flocão de arroz porque ele deixa com aquela aparência como se fosse farinha panko. 3 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa bem cheia de páprica. Eu vou usar 2 colheres de sopa de salsinha e cebolinha desidratados. É fácil de encontrar em lojas de especiarias. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar a cebolinha e a salsinha normal. Só picar bem pequenininho, tá bom? 10 ml de vinagre e 300 ml de água. Olha só como fica linda. Perfeita, né? Tá linda, viu? Tá linda a produção. Tá linda, show de bola. Parece que é com massa de aipim? Não, não parece. Escreva aí no seu caderninho essa dica muito importante. Eu posso fritar agora? Posso. Mas se você não tem experiência, não frite agora. Leve para a geladeira para resfriar por no mínimo 1 hora. Isso garante uma excelente fritura. Eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por no mínimo 1 hora. Prontinho, passado esse tempo, olha só como as nossas coxinhas com massa de aipim estão perfeitas para fritarmos. Agora eu fiquei curioso para saber. Pessoal, fala pra gente aqui nos comentários como é que chama aí na sua cidade. Aipim, mandioca, macaxeira, não sei. Tem algum outro nome que a gente não saiba? E eu preciso chamar a sua atenção para uma dica aqui muito, mas muito importante. Nunca, mas nunca nessa galáxia, pegue a coxinha e coloque dentro do óleo com suas mãos, porque pode queimar as pontas dos seus dedos. O certo é você fazer isso aqui, ó. E só assim você vai colocar lá dentro do óleo. E agora vamos fritar. Sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho pratinho de isopor, esse daqui é o B1, é fácil de encontrar nos supermercados. Esse B2. Esse é o B2, produção? É. Obrigada. Forminhas de cupcake, olha, tapetinho, esse tapetinho aqui, o diâmetro dele é de 12 centímetros. Tudo isso aqui, ó, é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para a festa. Olha só como valoriza o produto. Não fica lindo? Tá linda. Tá bonita a produção? Muito bonita. Ai, gente, eu vou experimentar, porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Nossa.
Rapaz, que espetáculo de coxinha, hein? Delícia. Agora eu quero falar, dar umas dicas sobre a fritura. Você quer falar, produção? Quero. Tem algumas informações. Pronto, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. 1 minuto e 30, não sei se dá para ver bem. 1 minuto e 30 foi o tempo que a gente levou para fritar. A gente fritou usando 1,5 garrafa de óleo e a gente fritou 2 coxinhas ao mesmo tempo, não é isso? De cada vez. As coxinhas ficaram totalmente imersas no óleo. O óleo estava a 180 graus, ou seja, a gente fritou na mesma temperatura de coxinha comum. A diferença é o tempo, ou seja, você não precisa esperar que ela fique dourada como a coxinha normal, porque ela não vai ficar, correto? As coxinhas estavam resfriadas, elas não estavam congeladas, porque se ela estiver congelada vai ser um pouquinho mais, não é isso? Produção, Será que deu para entender? Você marcou o tempo. Marquei 1 minuto e 30, vixe. Você é um espetáculo. Muito Você obrigada. Gostou? Gente, produção também é cultura. Muito bem. Agora é minha vez, né? Nossa, olha só. Que delícia. Gente do céu. Eu não imaginava que ia ficar tão deliciosa assim. Muito boa. Ei, psiu, não vai embora não. Vou lhe ensinar como fazer o meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel, Edva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo plástico filme. Guarda na geladeira.